1 Coríntios capítulo 3, o verso 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, e o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém. Eu acho interessante esse texto. Esses dias, eu não lembro quem foi que me perguntou o que é galardão. Porque eu não sei, mas parece que a gente acabou deixando de uso algumas palavras que remetem a uma eternidade. E galardão é uma delas. Galardão, ela se refere ao eterno, aquilo que nós vamos viver lá na frente, no futuro, o que nós vamos experimentar lá na frente. E Paulo ele escreve e ele nos encoraja, na verdade, na primeira carta aos Coríntios, ele nos encoraja a levantarmos os nossos olhos e olharmos para uma realidade eterna, que ela transcende a esse mundo físico. Se você for ler o capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo, ele exorta a igreja de Coríntios por ser uma igreja carnal, de ele não conseguir conversar com uma igreja espiritual, porque ela era carnal, ela era infantil, ela era menina, e eles ficavam brigando, um Apolo, outro Paulo, outro Cristo, e ficavam brigando por essas coisas, e Paulo exorta eles e diz: cara, eu não consigo conversar com vocês como pessoas espirituais, eu preciso conversar com vocês com coisas simples, básicas, porque vocês não entendem, vocês são carnais. E para fazer a transição, me escute isso, para fazer a transição de uma igreja carnal para uma igreja espiritual, Paulo tira o foco da igreja, de um foco na terra, para um foco na eternidade. Paulo, para tirar uma igreja carnal de uma vivência na carne, ele diz: você está olhando para o lugar errado. Você está vivendo aqui como se isso aqui fosse a última coisa. Você está vivendo aqui como se só existisse isso aqui. Você esqueceu de que nós, e ele fala lá no final de Coríntios, que existe muito mais. Se a nossa vida fosse só essa terra, só os 70, 80, 90 anos que talvez venhamos a viver, se fosse só isso, nós seríamos os homens mais infelizes do mundo, porque a nossa esperança está na vida eterna. A nossa esperança está na eternidade. A nossa esperança está naquilo que nós vamos viver depois. Só que a igreja de Corinto estava brigando porque ela estava olhando para o hoje, ela estava olhando para o agora, ela estava olhando para o momento. E eu confesso a você que eu acho que a igreja de hoje ela tem vivido algo muito semelhante a isso. Nós esquecemos de uma eternidade, nós esquecemos de um Deus eterno, nós esquecemos de uma vida que inicia quando essa acaba, nós esquecemos de olhar e ver que existe algo que nós cristãos nos gera esperança, que como Paulo ele diz: eu preferia morrer e estar com Cristo, eu só não vou, porque eu tenho misericórdia de vocês e eu acho que eu ainda tenho que contribuir com alguma coisa na vida de vocês, mas se eu pudesse escolher, eu queria estar com Cristo. Paulo, ele tira o foco de uma vida comum, simples, mundana, para uma vida eterna. E ele diz: levanta os teus olhos, edifica, e quando for edificar, edifica para a eternidade, e edifica sobre um fundamento que é Cristo. Não é sobre qualquer outro fundamento. O fundamento é Cristo. Você pode edificar o que você quiser, mas faça o que você for fazer, tendo como base Cristo. Tendo como base Cristo. Algumas religiões, e me permitam não dizer o nome, mas algumas religiões têm como base, como essência da sua fé, a contribuição com o outro.
E muita da essência da fé, de contribuir com o outro, ela é motivada pela retribuição que ele pode ter na eternidade. E essa eternidade é na próxima reencarnação, ou num momento que ele vai viver. Então, se ele for uma boa pessoa hoje, e se ele viver uma vida boa hoje, fazendo bem para o outro, a probabilidade dele voltar melhor na próxima vida é muito grande. Então ele passa uma vida inteira servindo o outro. Mas na verdade, com todo respeito, o que ele está servindo não é o outro, ele está servindo a si próprio. Porque o que ele está fazendo para o outro, na verdade, ele está esperando receber para ele, de alguma forma. Paulo, quando diz que for construir, construa sobre Cristo. Porque Cristo, quando ele diz o que você for fazer, que a sua mão direita faça, não saiba a esquerda. Que você for emprestar, não espere receber em troca. Se te pedir para andar 1 milha, ande 2. Se te bater numa face, dê a outra. Cristianismo é diferente. O fundamento que é Cristo, ele transcende toda a nossa realidade. A fé cristã é sim uma fé que te impulsiona a viver para o outro. É uma fé que tira você do seu centro gravitacional, do umbigo, e joga você para viver para o outro. E eu de novo digo isso, quem nos acompanha há mais tempo já me ouviu falar várias vezes isso. A fé cristã, ela sempre ao longo de toda a história, ela foi contra a cultura. Em algum momento tinha um princípio do Evangelho que batia de frente contra a cultura da época. Algo do Evangelho que gritava com aquilo que estava sendo vivido naquela época, naquele período da história. Hoje, o que eu creio que grita nesse período da história, que o Evangelho bate de frente desse período da história, o que o Evangelho tem de essência e que hoje está sendo disseminado na nossa cultura, é o Deus chamado ventre. É aquilo que nós fazemos para mim mesmo, é aquilo que eu faço para mim, o que é bom para mim, o que eu ganho com isso. Se eu fizer isso, o que no final eu vou receber em troca? A sociedade hoje está vivendo isso. Eu costumo dizer, Paulo diz que o Deus desse século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam. Eu creio que sim, o Deus desse século, que também é Satanás, mas hoje tem se manifestado através do egocentrismo, através do egoísmo, através do Deus ventre, onde nós vivemos só voltados para nós mesmos. Paulo, nesse texto, ele diz, levanta os teus olhos, para de viver só para esse negócio, tem uma coisa muito maior. Existe uma eternidade, existe algo tão precioso que nos espera. Nós precisamos conseguir olhar para cima e ver que existe mais do que isso que eu estou vivendo. E com isso eu não estou falando que você vai querer viver mal com a sua família, meu irmão. Se você puder ter uma excelente casa, tenha uma excelente casa. Se você puder ter um excelente carro, tenha um excelente carro. Se você puder passar férias com os seus filhos num lugar que você sempre sonhou, paradisíaco, faça o que você tem que fazer, mas não faça só isso. Mas não faça só isso. Não reduza a sua vida a você mesmo. Não faça a sua vida tão pequena que se resuma ao seu ventre. Existe algo muito maior. Existe algo maior do que isso. Paulo escreve e ele diz, foi lançado o fundamento e esse fundamento é Cristo. E nós subimos em cima desse fundamento e começamos a edificar a nossa casa, edificamos a nossa construção. Estamos em Jesus, entramos por Jesus. Mas o que eu construo a partir disso? Ele diz, você constrói ouro, pedras preciosas e prata, ou madeira, feno e palha. Paulo, ele cita 6 coisas que nós podemos edificar em cima do fundamento que é Cristo. E nenhuma delas é pecado. Nenhuma delas é pecado. Eu posso edificar ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. É isso que diz o texto. É o que eu construo. Mas Paulo adverte e diz assim, agora naquele dia, no dia de Cristo, no dia que nós nos encontraremos com Ele nos ares, no dia que essa vida eterna que Paulo descreve inicia, no dia que nós talvez fechamos os nossos olhos para essa realidade, ou nos encontramos com o Senhor nos ares,
enfim, como vai ser a experiência de cada um. Mas quando inicia a nossa experiência celestial, ele diz que nós vamos ser provados como que pelo fogo. E nós vamos cruzar, e eu sou um cara que visualiza as coisas. Eu não sei você, mas eu quando penso, já falei isso, né? Quando eu penso nas historinhas bíblicas, eu fico imaginando, fico viajando. Meus filhos gostavam quando eu contava historinha, porque sempre tinha efeito sonoro, tinha umas coisas diferentes assim. Eles não lembravam direito da parte espiritual do negócio, mas lembravam da parte boa. A Miriam é quem doutrinou eles com a parte espiritual do negócio, né? Mas eu me divertia com a parte da festa. Então eu imaginava a água batendo no barco, aquela coisa toda, a gente ficava, né? Jesus acalmando a tempestade, era só a festa. Eu lembrava, é festa. Mas eu imagino isso tudo. Então eu imagino nós um dia subindo e o fogo vindo, e nós cruzando pelo meio do fogo. E Paulo, ele descreve e diz assim, ó, eu acho muito engraçado esse texto. Ele diz assim, verso 12: E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia do Senhor demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou sobre ele permanecer, esse recebe galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, e o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Dessas 6 coisas que Paulo descreve, só 3 cruzariam o fogo: ouro, prata e pedras preciosas. A madeira, o feno e a palha seriam consumidos pelo fogo. Paulo diz, se você, aquilo que você edificou, quando cruzar o fogo, você cruzar pelo fogo, permanecer, você recebe galardão, você recebe uma recompensa. E aí a galera me perguntou, acho que foram os adolescentes lá em casa, como é que vai ser isso? Eu digo, não sei. Não sei. Alguns dizem que vai ser casa, outro vai ser sei que, coroa, não sei, cara, eu não sei. O importante é que sobre alguma coisa lá, é ou não é? Que a gente chegue lá e consiga cruzar com alguma coisa. Mas tem um outro que Paulo diz, que é a madeira, feno e palha, que ele vai ser salvo, ele vai cruzar pelo fogo, mas ele vai ser salvo como que pelo fogo, é um negócio mais ou menos assim, ele sai abanando o fogo aqui, sabe? E cruzou. Deu aquela, queimou, e eu passei. Eu imagino mais ou menos assim. Digo, cara, sai meio, sabe, né? Ela sai meio, cara, aquela apagada, assim, digo, passei. Graças a Deus eu passei. Eu estou aqui, vou morar no céu. Aleluia. Mas o que sobrou? Não sobrou nada. Mas eu passei. O importante é que eu estou aqui. E é importante mesmo, cara, morar no céu. Se o cara dizer, mas não importa, se vai ser em casa, e meu vai ser um casarão, e outro vai ser um casebre, né? Sei lá, mentalidade meio capitalista no céu, mas enfim, os caras têm algumas coisas assim, meio estranhas. Eu não sei, mas eu passei. Sabe que, talvez alguns teólogos da internet vão me crucificar por isso, mas eu confesso mesmo que eu não me preocupo com o galardão enquanto o que eu vou receber lá. Eu confesso que eu não me preocupo. Mas eu me preocupo, sim, com o que eu estou fazendo aqui. Isso eu me preocupo. Se eu lá vou ganhar alguma coisa ou não, eu confesso que eu não me preocupo. Estou sendo sincero com você. O que me preocupa é o que eu faço aqui. Porque eu não quero chegar lá me abatendo, porque passei. Cheguei. Chumiscado de tudo, fedendo a fumaça. Mas passei. Porque eu acho que eu posso aproveitar minha vida aqui melhor do que eu estou fazendo. Eu acho que eu posso mudar a vida de pessoas. Eu acho que eu posso acrescentar no outro. Eu acho que eu posso transformar a realidade de muita gente. E ao invés disso, eu fui construindo um bocado de coisa para mim. Por isso que Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele diz o seguinte, você quer entesourar? Entesoura no céu. Lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói, a traça não consome. Não, a traça não consome, a ferrugem não importa, a ferrugem não vai estragar nem a traça. Jesus incentiva a gente a fazer algo aqui, dizendo que sim, teremos uma recompensa lá. Mas o que eu quero motivar você hoje não é na recompensa lá.
mas é o que nós podemos fazer hoje aqui. A realidade que nós podemos edificar hoje aqui. Todos nós, ou a maioria de nós, talvez, está edificando sobre Cristo. Nós fomos salvos, nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós recebemos Cristo no nosso coração, e aleluia por isso. Mas o que a gente está fazendo com essa informação? Meu irmão, se você está esperando um dia ter dinheiro para poder ajudar o outro, eu lhe digo, você nunca o fará. Se um dia você diz, cara, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar a igreja. A gente é crente, né? A gente pensa assim, vou ajudar a igreja, vou dizimar na igreja. E vou ajudar um monte de instituição e tal. Não, você não vai ganhar. E você não vai ajudar. Porque o que te motiva não é o quanto de dinheiro que você tem para ajudar o outro. O que te motiva é o seu coração. É a integridade do seu coração em favor do outro. Tenha você ou não tenha dinheiro. Seja você abastado ou não. Talvez você não consiga dar muito dinheiro, mas talvez você consiga dar um abraço, cara, que aquele camarada está ali precisando. E simplesmente você olhou para o lado e disse, cara, eu posso fazer algo por ti. Pedro não tinha nada. Ele olhou para o coxo e disse, cara, eu não tenho dinheiro para te dar, velho. Mas uma coisa eu tenho. Toma o teu leite e anda. O que eu quero incentivar-nos hoje, e não, sendo bem transparente, não tem nada a ver com o que eu falei antes. Não quero manipulá-los, né, no questão a dar. Mas realmente o que me motivou a nós pensarmos na eternidade, na verdade, foi quando estávamos no velório, enfim, no enterro da Dona Valéria, a mãe do Kleber e do Emerson, que começamos a pensar sobre a eternidade. Diante da morte, a gente começa a pensar sobre a eternidade. Eu disse, cara, nós precisamos parar e eu preciso sentar com a igreja e nós meditarmos sobre isso. A eternidade é uma realidade. E eu acho que nós, como igreja, às vezes, não nos damos conta disso. Nós somos tão envolvidos, e eu me coloco junto nesse barco, nós somos tão envolvidos com essa realidade terrena, com todos os nossos compromissos, com tudo aquilo que tem, e a gente esquece que tem princípios espirituais. Existe uma realidade espiritual que é tão forte, tão presente no nosso meio, e que nós não podemos nos desatentar a isso. Estamos desatentos a essa realidade. Nós precisamos saber, cara, existe algo real. E uma das coisas que Paulo nos exorta é top. O fundamento é Cristo. Eu subo para cima dele, eu estou vivendo a realidade de Cristo. Agora, o que eu estou fazendo com isso? Como tem sido a minha postura? Pensando em termos de lado, o que eu estou construindo hoje, o que vai cruzar por lá? Quando eu cruzar pelo fogo, o que sobra do outro lado? Ouro? Prata? Pedras preciosas? Ou eu estou subindo com um bocado de palha, feno, madeira, feliz da vida que construí alguma coisa e estou subindo agarrado naquilo tudo, e quando eu chego lá, cadê o que eu construí? Ele desapareceu. A minha intenção nessa noite é que nós pudéssemos nos debruçar sobre algo que é tão inerente à nossa fé cristã, que é a preciosidade da eternidade de um Deus eterno. Amém? Vamos ficar de pé.